que realmente aconteceu com os maias, a cultura Rapa Nui da Ilha de Páscoa e a enigmática colônia de Roanoke? O que levou ao fim de mundos inteiros? Bora conhecer mais. Nossa primeira parada nos leva às densas selvas da Mesoamérica, lar de uma das civilizações mais avançadas e enigmáticas da história. Os maias. Por mais de 2 milênios, eles floresceram, construíram cidades grandiosas e desenvolveram um complexo sistema de escrita. Tinham avançados conhecimentos astronômicos e um calendário de precisão surpreendente. No auge de seu poder, entre os séculos III e IX-C, as cidades maias eram centros vibrantes de comércio, cultura e inovação. Mas então, algo aconteceu. As grandes cidades foram misteriosamente abandonadas. As construções cessaram e a população diminuiu drasticamente. O que levou ao colapso de uma civilização tão sofisticada? As teorias sobre o declínio maia são diversas e complexas. A mais aceita aponta para uma combinação de fatores. Pesquisas modernas sugerem que secas prolongadas e severas foram cruciais. A dependência da chuva para a agricultura, somada a estiagens intensas, levou à escassez de alimentos e água. Isso gerou fome e doenças. Além do clima, a superpopulação e o esgotamento dos recursos naturais agravaram a crise. O desmatamento para a construção e agricultura contribuiu. A competição por recursos escassos pode ter desencadeado conflitos internos. Isso enfraqueceu a estrutura social e política. A agitação política e a fragmentação do poder também contribuíram para o declínio. Apesar do colapso, os maias deixaram um legado impressionante. Suas cidades abandonadas, como Tikal, Palenque e Chichén Itzá, são testemunhos de sua grandiosidade arquitetônica. As inscrições e hieróglifos revelam uma rica história e um profundo conhecimento do cosmos. Seus sistemas agrícolas avançados demonstram notável capacidade de adaptação ao ambiente. A história maia nos ensina sobre a vulnerabilidade das sociedades às mudanças climáticas. Também mostra a importância da sustentabilidade ambiental. O termo colapso não significa desaparecimento. Milhões de descendentes maias ainda vivem hoje na Mesoamérica. Eles mantêm suas tradições e línguas. O que colapsou foi a estrutura política das terras baixas do sul, e isso levou ao abandono das grandes cidades. Aprofundando nas causas, a questão da seca pode ser mais detalhada. Estudos paleoclimáticos revelaram múltiplos episódios de seca intensa e prolongada. Eles coincidem com os períodos de declínio das cidades maias. Essas secas não foram eventos isolados. Eram parte de uma mudança climática mais ampla que afetou a região. A dependência da agricultura de milho, feijão e abóbora tornou a civilização maia vulnerável. A sofisticação de seus sistemas de gerenciamento de água não foi suficiente. Além disso, a estrutura social e política dos maias exacerbou a crise. Organizada em cidades-estado independentes e frequentemente em conflito. Em vez de uma resposta unificada, a competição por recursos intensificou as guerras. A evidência arqueológica sugere um aumento da violência. A elite governante pode ter perdido a confiança do povo. Rituais e sacrifícios podem ter se intensificado sem sucesso. O colapso da autoridade central levou à desintegração social. Isso causou o abandono das cidades e a migração. O legado dos maias vai muito além de suas ruínas. Seu sistema de escrita hieroglífica permitiu registrar história, mitologia, astronomia e matemática. A decifração desses hieróglifos abriu uma janela para a mente maia. Sua matemática, com o conceito de zero, era avançada. Seu calendário era mais exato que o juliano. O conhecimento maia do cosmos é profundo. A preservação desse conhecimento é um testemunho da resiliência da cultura maia. Para compreender o que aconteceu, é fundamental ir além da ideia simplista de um colapso. O declínio foi um processo multifacetado. Ele se desenrolou ao longo de séculos e variou regionalmente. O abandono das grandes cidades e estado do sul ocorreu. Outras regiões, como o norte de Yucatán, prosperaram. Isso sugere causas localizadas e resiliência maia. Um dos fatores mais estudados é o impacto das mudanças climáticas. Os maias eram agricultores dependentes da chuva.
A pesquisa paleoclimática revelou secas severas e recorrentes. Elas coincidem com os períodos de declínio. A dependência do milho tornou a sociedade maia vulnerável. A magnitude das secas excedeu a capacidade de seus sistemas de suporte. A escassez de água e alimentos levou à fome e desestabilização social. No entanto, o clima não agiu isoladamente. A superpopulação exacerbou os efeitos das secas. O crescimento demográfico intensificou a agricultura. O desmatamento causou erosão do solo e alterou padrões de chuva. A competição por recursos intensificou conflitos. A arqueologia revela aumento de fortificações e guerras. A elite governante pode ter perdido a confiança. A desintegração da autoridade central levou à fragmentação política. Isso causou o abandono das cidades e a migração. É importante notar que o colapso maia não foi uma extinção. Milhões de descendentes maias ainda vivem hoje. Eles mantêm suas línguas e tradições. O que colapsou foi a estrutura política e social das grandes cidades-estado do sul, mas a cultura maia continuou a evoluir. O legado maia é imenso e duradouro. Sua escrita hieroglífica é um dos poucos sistemas desenvolvidos no Novo Mundo. A decifração abriu uma janela para a mente maia. Sua matemática era avançada. Seu calendário era exato. O conhecimento maia do cosmos é profundo. A preservação desse conhecimento é um testemunho da resiliência. A arquitetura maia é um testemunho de sua habilidade. As cidades maias são patrimônios mundiais da Unesco. Elas continuam a fascinar. Revelam a grandiosidade de uma civilização que deixou uma marca indelével na história da humanidade. Para aprofundar na grandiosidade maia, é essencial explorar suas inovações. Eles desenvolveram um sistema de numeração vigesimal que incluía o conceito de zero muito antes de ser amplamente aceito em outras partes do mundo. Essa base matemática permitiu cálculos complexos, essenciais para sua astronomia. Seus observatórios, como o Caracol em Chichén Itzá, eram estruturas sofisticadas, alinhadas com precisão para rastrear os movimentos celestes. Essa observação meticulosa do céu não era apenas científica, mas profundamente religiosa, influenciando seu calendário e rituais. O calendário maia, com seus ciclos interligados, como Tzolk'in e o Ha'abi, era uma ferramenta notável para organizar o tempo e prever eventos astronômicos. A precisão desse calendário é um testemunho de sua compreensão avançada do tempo e do cosmos. Além disso, a engenharia maia é evidente em suas cidades. Eles construíram pirâmides, templos e palácios sem o uso de ferramentas de metal ou rodas para transporte. Utilizavam uma combinação engenhosa de rampas, alavancas e trabalho manual. As cidades eram planejadas com sistemas de drenagem e reservatórios para gerenciar a água da chuva, demonstrando uma notável adaptação ao ambiente tropical. A arte maia, expressa em esculturas, murais e cerâmicas, é rica em simbolismo e detalhes, retratando deuses, governantes e cenas da vida cotidiana. Cada elemento artístico contava uma história, transmitindo conhecimentos e crenças. A complexidade de sua sociedade se refletia em uma hierarquia social bem definida, com sacerdotes e nobres no topo, seguidos por artesãos, comerciantes e agricultores. Essa estrutura permitia a organização de grandes projetos de construção e a manutenção de um sistema religioso e político complexo. A rede de comércio maia conectava cidades distantes, trocando bens como obsidiana, jade, cacau e penas de quetzal, o que demonstrava uma economia vibrante e interconectada. A compreensão desses aspectos adicionais da civilização maia enriquece a narrativa de seu colapso, mostrando que não foi o fim de uma cultura primitiva, mas sim o declínio de uma sociedade altamente desenvolvida e inovadora. A resiliência dos descendentes maias, que continuam a preservar suas línguas e tradições, é a prova viva de que a cultura maia, em sua essência, nunca desapareceu, apenas se transformou e se adaptou aos novos tempos. A história maia é um lembrete poderoso da complexidade das civilizações e da interconexão entre o ambiente, a sociedade e a cultura. Ela nos convida a refletir sobre os desafios que as sociedades enfrentam, tanto no passado quanto no presente.
e a buscar lições para o futuro. A grandiosidade de suas conquistas e a profundidade de seu conhecimento continuam a inspirar e a desafiar nossa compreensão da história humana. A milhares de quilômetros da costa do Chile, isolada no vasto Oceano Pacífico, encontra-se a ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui. Este pequeno pedaço de terra vulcânica abriga uma das mais fascinantes e trágicas histórias de civilizações perdidas. Seus habitantes, o povo Rapa Nui, são famosos pelas centenas de gigantescas estátuas de pedra, os moais, que pontilham a paisagem. Como uma sociedade tão isolada conseguiu esculpir, transportar e erguer essas colossais figuras, algumas pesando mais de 70 toneladas, e, mais intrigante ainda, o que levou ao declínio dessa cultura que dominava uma engenharia e organização social tão avançadas. O mistério de Rapa Nui reside na aparente contradição entre sua grandiosidade e seu fim. A teoria mais difundida sobre o colapso da cultura Rapa Nui é a do ecocídio. Ela sugere que a população, ao longo dos séculos, esgotou os recursos naturais da ilha, especialmente as árvores, que eram cruciais para o transporte dos moais e para a construção de canoas e casas. O desmatamento teria levado à erosão do solo, à diminuição da produtividade agrícola e, consequentemente, à fome e a conflitos internos. A superpopulação teria intensificado essa pressão sobre os recursos. Novas pesquisas têm desafiado essa narrativa simplista. Alguns estudos sugerem que as mudanças climáticas também podem ter desempenhado um papel significativo no declínio, afetando a produção de alimentos. Além disso, a chegada de exploradores europeus no século XVIII trouxe doenças e a prática da escravidão, que dizimaram a população remanescente, acelerando o colapso. Essas novas perspectivas indicam que o declínio foi um processo mais complexo, com múltiplos fatores interligados. Os moais e os ahu, plataformas cerimoniais, são os vestígios mais impressionantes da cultura Rapa Nui, testemunhos de sua fé e engenhosidade. Os petróglifos gravados nas rochas também nos contam histórias de seu cotidiano e crenças. A história de Rapa Nui serve como um poderoso alerta sobre a importância da gestão sustentável de recursos em ecossistemas frágeis e isolados. Ela nos lembra que a resiliência e a capacidade de adaptação são cruciais para a sobrevivência de qualquer sociedade e que o impacto do contato externo pode ser devastador. A narrativa do ecocídio, popularizada por Jared Diamond em seu livro Colapso, tem sido a explicação dominante para o declínio da ilha. Segundo essa teoria, a obsessão pela construção dos moais levou a uma competição acirrada entre os clãs, que buscavam demonstrar seu poder e prestígio através da construção de estátuas cada vez maiores. Essa competição teria levado ao desmatamento completo da ilha, esgotando os recursos necessários para a construção de canoas, casas e para a agricultura. Sem canoas, os Rapa Nui não podiam mais pescar em alto mar, e a erosão do solo, causada pelo desmatamento, teria reduzido a produtividade agrícola. A fome e a guerra teriam se seguido, levando ao colapso da sociedade e ao abandono da construção dos moais. A imagem de uma sociedade que se autodestruiu em sua busca por poder e status serve como uma poderosa metáfora para os desafios ambientais que enfrentamos hoje. Pesquisas mais recentes têm questionado essa narrativa. Arqueólogos e cientistas que trabalham na ilha apontam que o declínio da população Rapa Nui foi mais gradual e complexo do que a teoria do ecocídio sugere. A análise de restos de plantas e animais indica que os Rapa Nui eram agricultores habilidosos que desenvolveram técnicas de cultivo em jardins de pedra para proteger as plantas do vento e da perda de umidade. Eles também eram resilientes e adaptáveis, e a ideia de que teriam destruído cegamente seu próprio ambiente tem sido criticada como uma simplificação excessiva. A chegada dos europeus, no século XVIII, teve um impacto devastador. As doenças introduzidas pelos visitantes, para as quais os Rapa Nui não tinham imunidade, dizimaram a população. As expedições de escravos no século XIX, que levaram centenas de Rapa Nui para trabalhar em minas de guano no Peru, também contribuíram para o colapso demográfico,
A combinação de fatores ambientais, sociais e o contato com o mundo exterior parece ser uma explicação mais completa para o declínio da cultura Rapa Nui. O legado dos Rapa Nui, personificado pelos Moais, continua a fascinar e intrigar. Essas estátuas colossais, com seus olhares enigmáticos, são um testemunho da engenhosidade, da organização social e da fé de um povo isolado no meio do Pacífico. A forma como foram esculpidos, transportados e erguidos ainda é objeto de debate, mas a escala de sua realização é inegável. Os Moais não eram apenas obras de arte, mas representações de ancestrais divinizados, que protegiam suas comunidades e garantiam a fertilidade da terra. A construção dos Moais era um ato de fé e um símbolo de status para os clãs. A cultura Rapa Nui, apesar de seu declínio, nos deixou um legado de resiliência, criatividade e um profundo mistério, que continua a nos desafiar a compreender os limites da engenhosidade humana e a fragilidade das sociedades. É crucial entender o ambiente único da Ilha de Páscoa. Isolada no meio do Oceano Pacífico, a ilha é um ecossistema frágil e limitado. Os primeiros colonizadores polinésios, que chegaram por volta do século XII d.C., encontraram uma ilha coberta por florestas de palmeiras gigantes, que forneciam madeira para canoas, casas e, crucialmente, para o transporte dos moais. A população cresceu e, com ela, a demanda por recursos. O desmatamento, de fato, ocorreu, e a floresta de palmeiras foi gradualmente substituída por campos de cultivo. A extensão e as causas desse desmatamento são objeto de debate. Alguns pesquisadores argumentam que o desmatamento foi um processo gradual, impulsionado pela necessidade de terras agrícolas e pela construção de assentamentos, e não apenas pela obsessão com os moais. Além disso, a introdução de ratos polinésios, que se alimentavam das sementes das palmeiras, pode ter dificultado a regeneração da floresta. As novas pesquisas também destacam a resiliência e a adaptabilidade dos Rapa Nui. Longe de serem cegos destruidores de seu próprio ambiente, eles desenvolveram técnicas agrícolas sofisticadas para maximizar a produção de alimentos em um ambiente desafiador. Os jardins de pedra, áreas de cultivo protegidas por muros de pedra, para reter a umidade e proteger as plantas do vento, são um testemunho de sua engenhosidade. Eles também cultivavam uma variedade de culturas, como batata doce, taro e cana-de-açúcar, e pescavam em águas costeiras. A ideia de que a ilha não podia sustentar sua população tem sido revista, com evidências sugerindo que a população pode ter sido menor do que se pensava anteriormente e que a ilha era capaz de sustentar um número razoável de pessoas. O impacto do contato europeu também é um fator crucial no declínio da cultura Rapa Nui. Quando os primeiros europeus chegaram à ilha no século XVIII, a população já estava em declínio, mas a chegada dos estrangeiros acelerou drasticamente esse processo. As doenças introduzidas pelos europeus, para as quais os Rapa Nui não tinham imunidade, dizimaram a população. Epidemias de varíola, tuberculose e sífilis varreram a ilha, reduzindo drasticamente o número de habitantes. Além disso, as expedições de escravos peruanos no século XIX levaram centenas de Rapa Nui para trabalhar em minas de guano no Peru, de onde poucos retornaram. Esses eventos externos, combinados com os desafios ambientais e sociais internos, levaram ao colapso final da sociedade Rapa Nui. A história da Ilha de Páscoa é um lembrete de que o isolamento pode proteger uma cultura por um tempo, mas também a torna extremamente vulnerável a choques externos. O legado dos Rapa Nui é inseparável dos Moais. Essas estátuas colossais, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando dezenas de toneladas, são um testemunho da crença, da organização social e da engenhosidade de um povo. A forma como foram esculpidas nas pedreiras vulcânicas, transportadas por quilômetros e erguidas em plataformas cerimoniais chamadas arru, ainda é objeto de debate e admiração. Os Moais não eram apenas obras de arte, mas representações de ancestrais divinizados, que protegiam as comunidades e garantiam a fertilidade da terra. A construção dos Moais era um ato de fé e um símbolo de status para os clãs. A cultura Rapa Nui, apesar de seu declínio, nos deixou um legado de resiliência, criatividade e um profundo mistério que continua a nos desafiar a compreender os limites da engenhosidade humana
e a fragilidade das sociedades. A Ilha de Páscoa, com seus moais silenciosos, permanece como um monumento à capacidade humana de criar e, ao mesmo tempo, à sua vulnerabilidade diante das forças da natureza e da história. Para aprofundar nas técnicas de transporte dos moais, é importante considerar as diversas teorias. Uma das mais aceitas sugere o uso de trenós de madeira e cordas, com os moais sendo arrastados horizontalmente. Outra teoria, mais recente, propõe que os moais foram caminhados até seus locais de destino, utilizando cordas e o balanço das estátuas. Essa técnica, demonstrada experimentalmente, envolveria um grupo de pessoas puxando cordas amarradas à cabeça e à base do moai, fazendo-o balançar e avançar lentamente. A superfície irregular da ilha, com suas colinas e vales, tornava o transporte uma tarefa monumental, exigindo grande coordenação e engenhosidade. A construção das plataformas Ahu, algumas com rampas e estruturas complexas, também demonstram conhecimento avançado de engenharia. Os moais eram esculpidos nas pedreiras vulcânicas, principalmente em Rano Haraku, onde centenas de estátuas inacabadas ainda podem ser vistas. O processo de escultura era feito com ferramentas de pedra, e a precisão dos detalhes, como os olhos e as feições, é notável. A complexidade da sociedade Rapa Nui se manifestava na organização do trabalho, com diferentes clãs e grupos especializados na escultura, transporte e ereção dos moais. Essa colaboração, apesar das tensões e competições, era essencial para a realização de projetos tão ambiciosos. As novas perspectivas sobre o ecocídio também merecem atenção. Embora o desmatamento tenha ocorrido, a ideia de que foi a única causa do colapso tem sido questionada. A introdução de ratos polinésios, que se alimentavam das sementes das palmeiras, pode ter dificultado a regeneração da floresta, e a ocorrência de secas prolongadas também pode ter contribuído para a escassez de recursos. Além disso, a resiliência dos Rapa Nui é um ponto crucial. Eles desenvolveram técnicas agrícolas inovadoras, como os jardins de pedra, para maximizar a produção de alimentos em um ambiente desafiador. A capacidade de adaptação e a busca por soluções criativas demonstram que a sociedade Rapa Nui não era passiva diante dos desafios, mas sim ativa na busca por sua sobrevivência. O impacto do contato europeu com a introdução de doenças e a prática da escravidão foi um fator externo devastador que acelerou drasticamente o declínio da população. A história de Rapa Nui é um lembrete da complexidade das interações entre o ambiente, a sociedade e os fatores externos e da importância de uma análise multifacetada para compreender os eventos históricos. O legado dos Moais, com sua imponência e mistério, continua a nos convidar a refletir sobre a capacidade humana de criar e a fragilidade das civilizações diante dos desafios. A Ilha de Páscoa, com sua paisagem única e suas estátuas silenciosas, permanece como um testemunho da história de um povo que, apesar de seu declínio, deixou uma marca indelével na história da humanidade. Deixamos as selvas da Mesoamérica para o Novo Mundo. Aqui, um dos mais persistentes mistérios da história americana se desenrolou: o desaparecimento da colônia de Roanoke. Fundada em 1587 na costa da atual Carolina do Norte, foi a primeira tentativa de colônia inglesa permanente na América do Norte. Liderada por John White, Roanoke enfrentou dificuldades desde o início e White retornou à Inglaterra para buscar suprimentos. A guerra com a Espanha e a Armada Espanhola atrasaram seu retorno por 3 longos anos. Quando finalmente voltou em 1590, encontrou a colônia abandonada. As casas estavam desmanteladas. Não havia sinais de luta ou corpos. A única pista era a palavra Croatoan, gravada em um poste da cerca, e CRO em uma árvore próxima. Os 115 colonos, incluindo a neta de White, Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida nas Américas, haviam simplesmente desaparecido. O que realmente aconteceu com os colonos de Roanoke? O mistério persiste há séculos, alimentando lendas e especulações. A teoria mais aceita sugere que os colonos, enfrentando escassez de recursos e a ausência de White, se mudaram. Foram assimilados por tribos nativas americanas locais
Como os Croatoan, a palavra gravada seria um indicativo de seu destino. A ausência de sinais de luta sugere uma mudança pacífica. É possível que os colonos, diante da fome e incerteza, tenham se juntado aos Croatoan. Eles conheciam a terra e sabiam sobreviver nela. Virginia Dare pode ter crescido como membro da tribo Croatoan, contudo outras teorias persistem. A possibilidade de um massacre por tribos hostis, embora menos provável, ainda é considerada. A seca, que afetou a região no final do século XVI, também pode ter desempenhado um papel. Tornou a vida na colônia insustentável. A falta de apoio da metrópole e a dificuldade de adaptação ao novo ambiente também são fatores importantes. O contexto histórico da época é crucial para entender os desafios enfrentados pelos colonos. A Inglaterra estava em um período de expansão marítima e colonial, buscando estabelecer sua presença no Novo Mundo para competir com a Espanha. No entanto, a logística e o financiamento dessas empreitadas eram precários. As viagens eram longas e perigosas, e o apoio da coroa era limitado. Os colonos de Roanoke eram, em grande parte, pessoas comuns, sem experiência em sobrevivência em ambientes selvagens. Eles dependiam fortemente dos suprimentos da Inglaterra e da ajuda dos nativos americanos. A relação com as tribos locais era complexa, alternando entre cooperação e conflito. A chegada dos europeus trouxe doenças, armas e uma nova dinâmica de poder, que muitas vezes resultava em tensões e violência. A teoria da assimilação pelos Croatoan é reforçada por relatos posteriores de colonos ingleses que encontraram indivíduos com características europeias vivendo entre as tribos nativas. No entanto, a falta de evidências concretas, como restos mortais ou artefatos, mantém o mistério vivo. Outra teoria sugere que os colonos tentaram retornar à Inglaterra por conta própria, mas se perderam no mar ou foram vítimas de naufrágios. A incerteza sobre o destino de Roanoke serve como um lembrete da fragilidade das primeiras tentativas de colonização e dos perigos enfrentados pelos pioneiros. O legado da colônia perdida continua a fascinar historiadores e entusiastas, inspirando livros, filmes e documentários. A história de Roanoke é um testemunho da resiliência humana e da capacidade de adaptação, mas também da brutalidade da natureza e da imprevisibilidade do destino. A busca por respostas continua, e cada nova descoberta arqueológica ou análise de documentos antigos reacende a esperança de desvendar o enigma de Roanoke. A história de Roanoke é um capítulo sombrio, mas instrutivo, na história da colonização das Américas, lembrando-nos dos sacrifícios e desafios enfrentados por aqueles que ousaram desbravar o desconhecido. A ausência de um final claro para a história de Roanoke a torna ainda mais intrigante, permitindo que a imaginação preencha as lacunas e que o mistério perdure no tempo. A lição de Roanoke é que a história é muitas vezes mais complexa e ambígua do que gostaríamos, e que nem todos os enigmas têm uma solução simples. A colônia perdida permanece como um símbolo da aventura e do perigo da exploração, um lembrete de que o passado ainda guarda muitos segredos a serem revelados. Aí está, pessoal, a natureza em toda sua força e majestade. Esses fenômenos nos lembram que somos pequenos diante do poder do nosso planeta. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima.